Muito bem. Então, uma boa tarde para todos novamente. Começamos essa nossa oficina de pastoral. No finalzinho do ano, né, gente? Estamos aí, ó, dia 18 de novembro. Todo mundo doido para entrar de férias. Pelo menos eu estou, não aguento mais. Quero descansar. Quem não quer? Mas o final do ano exige da gente também uma atenção especial ao planejamento do próximo ano. E é muito curioso como que esse tema do planejamento, ele se torna quase que um tabu ou uma negligência nas nossas escolas, quando se trata de pastoral. Nós fazemos calendários, fazemos cronogramas, e a pastoral nunca, ou não vou dizer nunca não, que já mudou bastante, mas a pastoral em algumas vezes não é lembrada na construção desses planejamentos, justamente porque há uma percepção da pastoral como algo eventual e não como um processo evangelizador dentro da escola, muito sério e muito complexo. Então, hoje, nesse encontro, nós vamos acolher a presença do Jonathan, que depois eu vou apresentar um pouco para vocês, mas o Jonathan, só para dar um depoimento pessoal, ele foi uma pessoa muito importante no meu caminho, ele sabe disso, porque ele que me deu logo no começo do meu trabalho como coordenador de pastoral, ele me deu um insight que eu nunca esquecerei, que é de que a pastoral também se planeja. Por isso que eu chamei Jonathan aqui hoje, ele vai partilhar conosco, dentro da experiência dele, como administrador de empresas, também como agente de pastoral, como estudioso das ciências da religião que ele é, mestre e doutorando, ele vai partilhar conosco da importância e das ferramentas que a gente pode utilizar no planejamento pastoral. Para começar, nós fazemos uma oração, uma pausa, né, no final dessa tarde, para poder agradecer por esse encontro, e eu queria lhes convidar, então, para que nós voltássemos o nosso olhar para Jesus Cristo, nosso descanso. Nós chegamos cansados sempre ao fim do ano, o educador, né, ele sempre vai viver este período agora no final com um pouco mais de garra e de esforço, porque nós, educadores, estamos assim, há 2 anos muito intensos, né, com a pandemia. Então, este momento agora, que seja um momento para que você possa também descansar, meditar, desligar um pouco, cuidar de você mesmo, porque isso também é muito importante. Nós iniciamos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos ouvir a palavra de Deus nessa tarde, lá do Evangelho de São Mateus, que diz assim: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nesse convite de Jesus a irmos a Ele descansar, eu convido você a parar por 1 minuto. É uma música em 60 segundos, escutá-la, uma música instrumental, e você descansar, relaxar, refazer suas forças para estarmos plenamente presentes nesse encontro.
nesse instante de silêncio e meditação que fizemos, nós colocamos aqui também em oração por todas as pessoas que precisam da nossa prece nessa tarde, os doentes, os agonizantes, os sofredores, os que passam fome, os pobres, os cansados e desanimados. Eu convido você a fazer essa prece comigo. Senhor Jesus Cristo ressuscitado, tu que és o nosso descanso, ajuda-nos a não desviar o olhar daquilo que é realmente essencial e a entregar nas tuas mãos perfuradas tudo aquilo que nos pesa. Assim seja. Amém. Que o Senhor, então, abençoe este nosso encontro com a sua graça e a sua paz. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem. Formato de oficinas da ANEC é uma iniciativa para nos ajudar a compartilhar conhecimentos concretos, práticos, conhecimentos que são úteis também para o nosso trabalho, né? O conhecimento teórico é muito importante, mas no chão da escola faz a diferença o conhecimento prático. Então, hoje, a gente vai trabalhar o planejamento da pastoral na universidade, na escola católica. Nós acolhemos aqui o Jonathan Félix de Souza, que é doutorando em Ciências da Religião e mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas. É também administrador de empresas pela Unileste, é professor do curso de pós-graduação em gestão, pastoralidade e confessionalidade na educação, oferecido pelo ISTA, uma pós-graduação do Instituto Santo Tomás de Aquino. Ele também é coordenador de pastoral no Colégio Santo Agostinho Nova Lima, aqui em Belo Horizonte. Eu não sei se a sua função mudou, é isso assim mesmo que fala, né, Jonathan? Então, isso mesmo. Porque algumas escolas é pastoral, outros é missão, outros, né, é evangelização. Então, Jonathan está lá coordenando a pastoral do Colégio Santo Agostinho aqui em Belo Horizonte. E ele, além disso tudo, vocês vão perceber que ele é uma pessoa muito inspirada, que vai nos ajudar nessa tarde a pensar os nossos planejamentos. Então, Jonathan, você pode conduzir à vontade, quando for para dividirmos a sala em grupos para o momento de trabalho, você me fale, que aí a gente procede aqui, tá bem? Fique à vontade. Obrigado, Gregory, agradeço desde assim, do início mesmo o convite de estar aqui, né, para poder ajudar a pensar, ajudar a rezar, ajudar a sonhar, a construir a pastoral tanto na escola quanto na universidade. Fico muito feliz. A pastoral é um ambiente que eu me sinto muito realizado, e realizado aqui no sentido mesmo da missão, de fazer algo que eu gosto e que acredito. E quero aqui hoje para vocês partilhar um pouco desse caminho, assim, que vai passar, na verdade, ele vai se cruzar de diversas formas, né? Vai pela formação acadêmica, as diversas áreas que eu fui entrando, e também na experiência, né, pastoral, nos trabalhos na paróquia, na diocese, nos institutos. Então, um pouquinho disso tudo a gente vai trazendo, né? Esses lugares marcam o jeito da gente fazer, a forma da gente pensar. Então, isso é bom a gente falar desde o início, porque que eu estou trazendo uma das possibilidades, né? A gente está numa sala aqui com 51 pessoas, eu acho que tem experiências riquíssimas pelo Brasil inteiro. A gente tem uma diversidade de carismas, de congregações, e quero trazer aqui possibilidades para a gente poder pensar juntos nessa construção, planejamento, que é algo que eu tenho aí me dedicado bastante, principalmente no âmbito pastoral. Hoje no Santo Agostinho, atuando mais especificamente na unidade de Nova Lima, mas hoje também cuidando de 2 GTs da mantenedora, que é um do GT de Escola em Pastoral, e o GT também de Programa de Projeto de Vida, né? Pensando aí como que a gente trabalha a pastoralidade. Gregory, eu, Sandson e outros amigos tivemos uma experiência nos 2 últimos anos muito rica de pensar como que a pastoral poderia ter também um outro lugar dentro do processo estratégico das escolas, né? E aí que o Gregory também tem uma contribuição muito grande de pensar em uma pastoral rizomática, que esteja impregnada em todos na escola, em todos os processos, em todas as pessoas, né? Enraizada,
é algo também que eu aprendi muito com ele, e como que é bom isso aí, né? A gente vai construindo juntos. E aí eu quero, durante o nosso encontro, eu vou projetar aqui para a gente um slide que eu vou usar para a gente poder conversar. Um pouco do que eu vou dizer aqui para vocês hoje está nesse compêndio que vai ser lançado aí em breve, que é um compêndio pastoral escolar para a educação básica na escola católica. As intuições aqui são intuições muito desses lugares que eu passei, das pessoas que eu conversei, né? E aqui tem muita marca também minha e do Gustavo Ornelas, porque a gente, na minha experiência no Marista, na província Centro-Norte, não sei se tem alguém aqui, eu aprendi muito com o irmão Paulinho sobre planejamento estratégico, né? Sobre planejamento estratégico do setor de evangelização. Então, aqui eu quero pensar a partir desse lugar assim, entendendo a pastoral como um elemento estratégico para a educação evangelizadora. A gente poderia aqui trazer muitos elementos também para conversar, várias ciências para poder nos ajudar também nesse processo. Aqui eu vou partir muito desse lugar também da administração para poder falar com vocês, né? E aí, para esse conceito que eu estou trazendo aqui de estruturação, não é como fechamento, até porque eu não acredito muito na pastoral e acredito todo mundo como um departamento fechado em si mesmo, né? O departamento ou o setor de pastoral ou a área de pastoral é uma área aberta e potente da escola, né? Alguns vão chamar de coração, de lugar pulsante, a gente entender que a estruturação dos processos de pastoralidade, de pastoral, é consequência de uma estratégia pensada, dialogada, uma estratégia aí repleta de sentidos, porque se a estratégia ela não gera engajamento, a gente não vai ter uma comunidade que vai entender os processos que foram estabelecidos, tanto a curto, médio e longo prazo. E aí, falando de estratégia, são perguntas simples que a gente conhece, mas às vezes a gente perde, assim, do horizonte, né? Qual que é a nossa estratégia de evangelização, né? E aí a gente pode pensar aqui a partir da estratégia de cada carisma, de cada escola, né? Qual que é a nossa estratégia? A gente tem algo muito comum e que nos conecta, que é educar evangelizando, evangelizar educando. Para a gente, a educação é uma forma potente, né, de evangelizar e de transformar o ser humano todo. Qual que é a nossa estratégia para poder, de fato, atingir esse nosso objetivo, né? Qual que é o principal objetivo nosso, de uma escola cristã, de uma escola, de uma universidade católica? Essas são as primeiras frases, assim, perguntas que a gente precisa se fazer, tanto no lugar que nós estamos, e aí a gente tem aqui provavelmente pessoas de vários setores, de vários espaços ou funções ou cargos aí confiados, esses lugares, né? Qual que é a nossa estratégia? O que a gente está entendendo como evangelização? Qual o caminho, né, que a gente estabelece? Isso está bem definido, né? Isso está bem delimitado para a gente? E aí eu digo muito isso, assim, com muito cuidado, porque a gente tem muitas experiências mesmo no Brasil, né? Frutos aí da riqueza desses carismas que eu citei, que representam diversas formas de ser e agir, e esse ser e agir é importante, né? E aí não é criar aqui uma uniformidade, mas é pensar o que o Gregory já chamou a nossa atenção logo no início. Se a gente está construindo uma pastoral que é processual, ou seja, tem elementos ali pensados, que são contínuos, com bastante intencionalidade. Para quem está na escola, são processos de pastoral que está da educação infantil, né, até o final ali do ensino médio, e ainda continua, né, e para quem está na universidade também, nos diversos setores, nos cursos, nos departamentos. Como que a gente tem pensado isso, né? Porque quando a gente está falando de estrutura, está falando de uma estratégia que vai ser aí construída por muitas pessoas, o importante é que ela funcione, né? Que ela de fato cumpra a missão que a gente estabeleceu. Uma missão para ela cumprir, para a gente sair e conseguir que todo mundo chegue bem, a gente precisa estar atento a ela. E aí tem algo que o Papa Francisco chama a gente lá na Cristo Vive, dizendo que a escola é esse lugar privilegiado, né?
de promoção da pessoa, e por isso toda a comunidade cristã sempre se dedicou com grande atenção, quer formando aí professores, diretores, quer instruindo escolas próprias, de todo gênero e grau. Então, a gente sabe e reconhece que esse lugar é um lugar privilegiado, porque é o lugar da potência, o lugar das possibilidades, o lugar da transformação. A escola é esse grande encontro, né? A gente conversava em uma das reuniões da diretoria agora recente, né? O porquê que esse caos todo na escola, assim, a gente estava depois da vinda da pandemia, porque a gente vive nessa mudança de paradigma que não é só pela pandemia em si, mas é por uma mudança de paradigma que a gente vem vivendo, né? Das revoluções industriais, 1, 2, 3, 4, 5, que tiver, nas ideias que a gente tem aí de certeza, de respostas que a gente dá para as pessoas, na construção de sentidos. Então, tudo isso quando a gente chega nessa mudança de gerações que também está acontecendo, isso se encontra na escola, é um grande lugar aí de possibilidades. E aí, ficar atento aqui nesse ponto, que a gente vai pegar do início ao fim, que se a gente tem construído uma pastoral de processos, uma pastoral de eventos. E aí, entendendo processos como essa ação contínua, pensada, articulada. O evento também é pensado, Jonathan? É pensado. Ele é pensado, um bom evento, pelo menos, né? Ele é também estruturado, mas ele é pontual. Ele aconteceu hoje, ok, não vai ter outro ano que vem, aí ano que vem a gente cria outra coisa. E são eventos que são, assim, muito intuitivos, vão surgindo, acontece e vai, né? Então, isso é para a gente poder trazer algo que o Sérgio coloca para a gente, que eu vou trazer aqui, que é confiado aos gestores, aos educadores, criar uma atmosfera na comunidade, né, animada pelo Espírito evangélico, né, da liberdade, da caridade, e esse animar aqui, esse mobilizar, por isso que a gente tem muitas palavras, né, agente de missão, agente de pastoral, e outros nomes aí que vão surgindo. A gente tem as pessoas específicas por animar esse processo, por cuidar desse processo, e a gente tem também mais animadores na comunidade. Então, criar essa atmosfera é também criar isso que a gente está falando aqui de uma estrutura de possibilidades. E aí que eu entro aqui agora na setorização, para a gente pensar a pastoral como processo. E aqui, por mais que o nome aqui esteja setorização, eu não estou pensando setorização aqui, novamente, vou dizer, como algo fechado, um departamento que não tem ligação com nada. Eu estou pensando aqui num lugar onde a gente organiza como se a gente estivesse com uma grande mesa para a gente poder ir organizando os processos nessa mesa para a gente poder pensar. E aí, infelizmente, ainda existe em muitas universidades católicas, escolas católicas, confessionais, uma separação entre aquilo que é acadêmico, aquilo que é pedagógico e pastoral, né? Uma separação que, infelizmente, que é triste, que por si só já demonstra que a gente não está entendendo o que a igreja traz para a gente de evangelização, né? Que a educação para a gente é evangelização. Então, não existe essa separação. Às vezes, até uma incompreensão dos papéis dos lugares de evangelização, qual que é o papel de uma escola católica, qual que é o papel da paróquia, qual a relação que esses territórios têm, né? Eles estão conectados. Essa crise que a gente tem da identidade, da compreensão e da razão de existir, né, justificada muitas vezes por preconceitos, superficialidades, fundamentalismos, são elementos que vão aparecendo de evangelização, né, e aí justifica brigas em espaços finais de definição estratégica, por exemplo, por não compreender o que é evangelização. E aí, para a gente poder começar, eu queria pensar com vocês, assim, antes de trazer algumas intuições. Gente, eu estou em Minas, né? Vocês devem estar ouvindo um barulhinho de trem passando, estou pertinho aqui da estação. Eu quero colocar para a gente aqui uma página para a gente poder escrever, pensando que a gente teria pessoas nas escolas que são responsáveis por animar, são responsáveis por potencializar o processo de pastoral, por ajudar a pensar os processos de evangelização. Quais são as expertise que essas pessoas precisam ter, que esse setor precisa ter? Aí eu vou colocar aqui um link, é um arquivo de Word, para a gente construir juntos, e eu queria que a gente fosse
trabalhando juntos aqui agora, em tópicos aí, cada um colocando o que é mais, o que ele quer, através do lugar que você participa, qual é a expertise da pastoral, o que a pastoral, enquanto setor, enquanto ação, nos ajuda, pode potencializar o setor administrativo, o marketing, a comunicação, o pedagógico, as coordenações de diversos cursos. Qual que é o papel, se a gente for pensar aqui, dessa ideia de um setor de pastoral? Eu vou compartilhar também essa janela para a gente ver. Então, todo mundo pode entrar aqui no link que você postou, né, John? Isso. Depois desse link, vocês vão receber esse arquivo depois com todas essas intuições para poder iluminar também o planejamento de vocês, né? E a construção dos espaços aí de pastoral. Então, é para responder qual que é a expertise, ou seja, as habilidades de um setor, né? Um setor, né? Ok. Oh, Daniela do Amazonas também está aqui. Oi, Daniel. Quanto tempo? Outro que está sumido. Já vi o João. Agora que eu estou ouvindo. Olá, estou aqui sim. Estou tentando acompanhar aqui com o celular, porque funciona o áudio, e no computador que funciona o resto. Muito bem. Tendo muita intuição aqui, interessante, né? Que bom, esse arquivo nosso está ficando bonito, está bem diverso também, um tanto de bolinhas aqui mexendo, e bem isomático. Olha aí, o Gregory, bem de rede, tanto de coisa surgindo. E aí é importante, né? A gente pensando aqui, através do nosso lugar aí, se aqui tiver tanto alguém que está ocupando uma função específica de cuidar do elemento estratégico pastoral, ou se é talvez aí um diretor, um gestor que está aqui, é um coordenador pedagógico, um coordenador de curso, reitor, pensando aí em algumas pessoas, em um setor específico que cuidaria dessa dimensão, quais são aí as habilidades, as expertise que esse setor precisaria promover? Também rico, muita coisa aqui. A gente vai mais um minutinho e a gente volta aqui para o nosso arquivo para a gente conversar um pouco sobre essas primeiras intuições aqui. Bom, então, vou lendo aqui um pouquinho dessas ricas contribuições. Esse setor, né, pensando qual que seria o papel desse setor, dessas pessoas que compõem. A gente tem aqui dinamismo, né, um setor que promove dinamismo, alegria, pensar que a Evangelii Gaudium, né, principalmente, a confiança naquilo que faz, o amor, estudos atualizados,
cuidar, ouvir, agir, esse processo dialógico, né? Também aí com as equipes pedagógicas na rotina, uma pastoral que precisa, nós vamos conversar um pouco disso, de estar inserida nesses espaços, para que a pastoral não seja apenas aquele anexo ali, ou como se fosse um lugarzinho que fala algumas coisas da igreja, mas ela está inserida em profundo diálogo com os processos pedagógicos. Alguém colocou aqui, né? Comunidade escolar é um lugar de estudos, vida e evangelização, espaço de alegria, de solidariedade, crescimento mútuo na fé e na esperança, dinâmica dos ensinamentos de Jesus, né, das diretrizes da igreja, doutrina social da igreja, conhecimento teológico. Aqui a gente tem, principalmente falando de expertise, né, gente, do setor, isso são elementos aqui que eu preciso destacar junto com vocês, que é compreender as diretrizes que a igreja tem para os espaços educacionais, o que a doutrina social da igreja traz para a gente, conhecimento teológico que é fundamental para a gente fazer as conexões e falar a partir da nossa fé, né? A teologia também, esse espaço de revelação e de pensar e de agir e de construir o conhecimento teológico, a transversalidade, aí a gente vê outro desafio, né? Porque é uma coisa que sempre cai assim, qual que é o perfil, qual que é a formação que tem que ter quem trabalha numa equipe de pastoral, num setor de pastoral. Essa transversalidade também revela muito da importância desse profissional que vai estar ali, né? Então, porque você precisa compreender de processos educacionais, você precisa compreender elementos teológicos, e isso vai se cruzar, você precisa compreender processos de gestão, dependendo do cargo, mas entender essas coisas como relação, a animação, a escuta, o dinamismo, a forma didática aí, né, de deixar os hábitos de sempre fazer da mesma forma, acho que aqui está falando de ser ousado, né? O clima organizacional, acho que aqui quem colocou isso também é outro elemento fundamental, né? Quantas vezes a gente tem as equipes de RH, mas a gente não pensa pastoralmente também o clima organizacional e como o setor de pastoral pode contribuir para a criação de uma comunidade animada, engajada, com cuidado, que revele de fato aquilo que a gente e acredita, né? O saber comunicar, a alegria do evangelho, o saber escutar, tudo isso também vão ser elementos que vai poder dizer para quem é dessa comunidade ou para quem tem para quem está fora dessa comunidade, se isso é de fato uma escola católica, uma universidade católica ou não, né? Então, esse setor aí, planejar as ações educativas, com os valores cristãos e universais, a catequese na escola, a distinção entre ensino religioso e catequese, né? Aí é outro elemento que é importante a gente conversar, isso vai voltar muito forte agora também com a campanha da fraternidade, né? É algo que a gente vai ser consultado muito para dizer, para compreender o ensino religioso aí como um componente curricular, que pensa a partir de uma ciência própria, considerando o processo histórico aqui nosso do Brasil, né? Mas também os diversos modelos de ensino religioso que nós temos no Brasil, algumas propostas que algumas congregações também fazem, mas a diferenciação entre o que é ensino religioso e catequese, harmonizar as ações planejadas entre os segmentos, convivência, dar vida e alegria, proximidade de quem sofre, né? Ajudar a comunidade a se aproximar de quem de fato precisa da gente, tanto na questão interna, mas também na questão interna, né? Facilitar esse sentir-se igreja, o diálogo com outras igrejas também e outras religiões, ser presença que transforma, auxiliar na gestão, projetos que vão dialogar. E aqui, gente, nesse projeto de dialogar, cada vez mais que eu conheço os departamentos, setores de pastoral, eu fico encantado com a criatividade que a gente tem de tantos projetos, né? Alguns projetos, outros programas, né? E aí a gente chega um pouquinho dessa definição um pouco para frente aqui também. É um setor dinâmico, norteador, inspirador, que tem que evangelizar, discernir os sinais do tempo. E aí eu acho que esse ponto também ele é muito importante para quem está nesse espaço, ajudar a comunidade a pensar e a perceber esses sinais, né? Esses sinais que estão aí no movimento, no nosso cenário econômico, político, regional, e quais os caminhos que a gente precisa tomar a partir daquilo que a igreja está pedindo, a partir das falas do Papa Francisco. Então, fazer viver, reviver o carisma da congregação.
Então, aí, planejar, infraestrutura de cuidado, comunicação, carisma, capacidade de diálogo, fomentar o carisma, né, na escola. Gente, eu estou vivendo uma experiência muito rica no Santo Agostinho, isso foi uma defesa da gente, assim, muito forte, e uma opção pastoral do colégio, que foi na construção do projeto de vida. A gente a gente fez uma opção para que o projeto de vida trouxesse os elementos do carisma agostiniano. Então, para o nosso programa de projeto de vida que foi construído, ele tem uma base, né, toda tem o que a gente chama de conceito fundante, onde que o projeto de vida bebe, e nós temos uma tradição muito grande, gente. A igreja tem muita coisa de projeto de vida. E a gente, às vezes, está buscando outros produtos aí que nem dialogam com a nossa tradição e com carisma. E aí a gente trouxe, no nosso caso, os 3 pilares agostinianos para alimentar as dimensões do projeto de vida dos estudantes. Né? A BNCC pede lá a dimensão pessoal, a dimensão social, a dimensão profissional, e a gente traz aqui como elemento estratégico, e é esse o nome utilizado no documento, os pilares agostinianos, que é a interioridade, a vida em comunidade e o serviço à humanidade. Então, são possibilidades também da gente ir reinventando, a capacidade aí também que esse setor tem que ter de atuar em muitas frentes, né? Eu vejo o desafio que é para quem está nesse lugar, assim, de ajudar a conectar e a fomentar, participar dos processos da gestão, junto com ela, né? A defesa da promoção da vida, repete aqui palavras agora como transversalidade, educação evangelizadora, DNA, ação aí sinodal, um lugar de escuta e de promoção dessas escutas, e de levar essas escutas para a estratégia, a linguagem também dos públicos, né? Ajudar a atualizar cada vez mais, e aproximar a linguagem juvenil, então, aqui a linguagem das infâncias, a linguagem das adolescências, a integração com os professores, a sensibilidade, a questão de ser também um católico aí praticante, carisma, e aqui muitas ações, criatividade, dinamismo, ajudar a pensar aqui um pouco mais abaixo, já está vendo, né, elementos como a construção do planejamento pedagógico, estão trazendo aqui o PPPPP, deve ser planejamento pedagógico, pastoral, e mais alguma coisa. Político, pastoral, pedagógico. Político, pastoral, pedagógico. Ou político, pedagógico, pastoral. Ótimo. A ordem dos P's não altera, né? Boa. E aí aproximar a comunidade educativa, né, dos valores cristãos articulados aí no propósito do carisma congregacional. E aí, gente, se a gente não tem uma equipe mergulhada no carisma, mergulhada na identidade, né, mergulhada nos documentos, naquilo que está pulsando, aquele elemento que veio ali antes, né, de estar atento aos sinais do tempo, a gente não consegue fazer uma pastoral efetiva, transformadora, dinâmica, atenta a essas mudanças. E aí é aquilo que o Papa Francisco fala, né, tem falado na Cristo Vive, que a pastoral nossa tem sido uma vergonha, né? Parágrafo 221, pode conferir lá que é isso mesmo. E aí pensar a escola como esse espaço também aí, tendo a dignidade humana, a pessoa no centro, e aí cuidando das pessoas no processo, né? A humanização dos processos de gestão de pessoas, é até engraçado falar humanização, né? Mas trazer a pastoral para pensar esses processos que não podem ser de qualquer forma, um espaço também de diálogo, compromisso com os processos, abraçar o futuro com profecia. E aí, quantas vezes nós estamos perdendo o elemento da profecia e da denúncia, né? Então, o conhecimento ancorado aí, teológico no pedagógico, para superar essa visão aqui reducionista de pastoral, que reduz a pastoral à sacristia. Perfeito isso aqui, né? Sintetizando muito do que a gente está trazendo aqui anteriormente. Atravessar o currículo da escola. Eu tenho visto algumas discussões de algumas pessoas pensando, nós precisamos colocar a pastoral no currículo, como se a pastoral fosse uma disciplina, né, específica. Podemos até ter momentos que poderiam ser construídos com a perspectiva pastoral mais explícita, mas será que é isso mesmo? Uma pastoral como componente curricular, que só daquele momento, o que a gente está... Qual que são os resquícios que estão aqui? Claro que eu estou aqui falando de uma forma genérica, mas dizendo de debates que estão acontecendo em torno da pastoral no currículo também, porque aí a nossa visão de currículo também pode estar equivocada, né? Se a gente pensa um currículo aí pós-crítico, ou até mesmo crítico, e a gente pensar o currículo como aquilo tudo que é a escola,
a pastoral não está só num lugar, né? A pastoral está impregnada em todos os processos. E é integrar de forma orgânica, equipe ancorada no carisma, senso de eclesialidade, né? E várias formas aí de áreas afins. Então, aqui vocês trouxeram muitos elementos, agradeço aí para ajudar a gente a pensar. Era quando a gente dialogava muito para a criação do compêndio, do que seria esses elementos, aqui na nossa discussão a gente colocou alguns, e estão presentes em todos esses que vocês falaram aqui, né? O que seriam algum desses elementos, né? A gente falava muito assim, olha, é composto por uma equipe interdisciplinar de especialistas na área pastoral, e aqui, gente, especialidade, tem muitas especialidades na área de pastoral, com conhecimentos e com habilidades na construção de processo de evangelização. Então, não é pensar alguém só porque essa pessoa participa da paróquia, mas é pensar alguém que ajuda e consegue pensar a pastoral e construir a pastoral de forma interdisciplinar, né? E aí, vocês devem ter visto, agora saiu o primeiro curso é o primeiro curso superior, na verdade, que a gente tem notícia aí no Brasil, né? Que é um curso tecnólogo de agente de pastoral. Os claretianos que lançaram agora, vocês podem ver lá. Está bem interessante a proposta. É uma proposta mais de pastoral ampla, mas aí também abre para a gente uma oportunidade de pensar, quem sabe não tecnólogos focados em agente pastoral e para a escola, são cursos rápidos, com profundidade e com consistência. E aí a gente tem outras especializações também, né? Estação Hinduísta, da Pagose, e outras que foram criadas também. Aí a gente tem muitas, eu só lembrei aqui de algumas, que é para a gente poder conectar e pensar o carisma de forma interdisciplinar. E aí a gente tem aqui esse setor, que é um setor de confluência, né? É um setor que vai ligar aí as diversas áreas da instituição, ajudar a pensar o financeiro, ajudar a pensar o pedagógico, ajudar a pensar o marketing. E aqui, gente, não é porque tem que ter... Aqui eu não estou falando de uma pessoa da pastoral, a gente teria que ter uma pessoa de pastoral em cada canto da escola, mas desse espírito pastoral e ser um agente de confluência para pensar isso. Porque até nas finanças, o jeito que a gente trata, que a gente compra e que a gente cuida do dinheiro vai interferir no final do fechamento das finanças para a gente ter mais bolsas ou não, ou para a gente fazer determinados investimentos ou não. Então, o cuidado evangélico com os bens é muito importante, né? Então, responsável aí pela integração entre a escola e a igreja local, quantas vezes o espaço ali daquela escola, daquela universidade, não dialoga com a própria igreja, local ali que está próxima, entendendo a igreja local também como a diocese, os diversos espaços de articulação, né, que são importantes para a gente poder pensar juntos, para a gente ver além da nossa escola, responsável por manter, né, a sintonia com os valores evangélicos e do carisma, na realidade aí sociocultural dos educadores e educadoras, das crianças, dos adolescentes e jovens. Ficou marcado muito para mim quando alguém ali falou, né? Tá atento aos sinais do tempo, tá atento à linguagem, tá atento à realidade sociocultural. Para quem aí tem experiências de rede, ou conhece escolas que estão em lugares muito distintos, né? Cada lugar, gente, tem um jeito próprio da gente fazer a pastoral, né? E o processo educativo, claro. E aí, a gente construir essa linguagem e estar atento vai exigir da gente conhecimento pedagógico, conhecimento teológico, conhecimento, buscar áreas diversas para poder ser criativo, né? E conversar com muitas pessoas. E aqui, por último, articulador aí de estratégias que desenvolvam nos educandos uma capacidade de integrar mesmo. Aquilo que frasinha do Papa Francisco, né? Articular aí os saberes da cabeça, do coração, das mãos, pensando aí a cabeça com tudo isso que a gente tem acumulado, mas também os saberes aqui, os aprendizados científicos, a sensibilidade, o escutar do espírito, o saber prático das mãos está inserido na realidade. Então, são expertise aí dos nossos setores, né? E aí, também, pautar-se aí numa postura dialogal com as diversas formas de crer e ser, e também não crer aqui, tá? Faltou acrescentar esse pedacinho. Porque a escola, nós não temos pessoas só católicas, isso aí a gente sabe disso, mas como? Aí a gente precisa pensar, o que o nosso carisma, o que nós temos de boa notícia, de evangelização,
que também pode ser algo para essas pessoas que não estão vinculadas à nossa crença, que não estão vinculadas à nossa forma de ser. Qual postura, qual o espaço dialogal que a gente cria e do espaço de potência para ambos aprenderem e crescerem juntos, pautado aí no mundo de justiça, de construção social, né, entender a nossa casa comum. E aí é responsável, aqui mais específico para a educação, estou falando aqui mais específico esse pontinho, responsável por articular um itinerário pastoral, né, que contemple da educação infantil ao médio, e aí que contemple também os processos completos aí da universidade, espaço aí de atualização permanente dos documentos e orientações da igreja. Nós precisamos estar atentos, esse setor é muito responsável, né, por isso que a defesa muito forte, por que ter alguém também da pastoral nesses espaços como os conselhos, como tanto os conselhos pedagógicos, conselho de direção, ou outros espaços de decisão, para que a gente consiga também ajudar a pensar a partir desse espaço, porque outras pessoas vão cuidar de outra dimensão, e aí a gente dialoga essas dimensões para poder evangelizar. E aí, responsável pelo planejamento, pela execução, sistematização e avaliação aí da ação pastoral. Então, gente, quis aqui reunir para vocês esses primeiros elementos para a gente poder pensar. Acho que aí é a oportunidade, depois que a gente sair dessa nossa oficina, de a gente revisitar os nossos espaços, construir, e a gente tem tido experiências aí ricas. Aí, formação, né? Que formação teria que ter essa pessoa que atua, né, na pastoral? Isso, gente, deu uma discussão muito grande na época, a gente planejando esse texto, porque a gente entende essa interdisciplinaridade, né? O Greg está colocando aqui que não pode faltar também quem toca violão. Pode não, tem que ter muita arte, muitos elementos. E aqui agora falando da formação e pensar nessa equipe multidisciplinar, gente, são apenas alguns elementos. Não quero fechar a ideia de uma equipe aqui, porque as equipes de pastoral precisam ser pensadas a partir do seu lugar, né, do seu território, da realidade do carisma. Mas o que é importante a gente garantir para que a gente tenha consistência dos pastoralistas, né, das pessoas que estão ali atuando? Aqui são pontos. Preferencialmente, né, a gente tem que ter nessas equipes, gente, pessoas com formação na área da teologia, pessoas com formação na área das ciências da religião, pessoas com formação na área da educação. Se a gente consegue, no melhor dos cenários, formar uma equipe que tem esses tripés, né, que consigam dialogar e fazer isso de forma criativa, a escola, a universidade ganha muito. E aí, eu preciso ter isso, mas também é muito importante a vivência eclesial, o conhecimento teológico, a visão pedagógica, ou seja, a compreensão dos processos educacionais. Por que isso? Tem vezes que a gente já viu várias pessoas chegam na escola, quer implantar um projeto sem conhecer a realidade da educação infantil, sem conhecer os processos de desenvolvimento, sem dialogar com a própria supervisão, com a coordenação daquela área, né? De querer, no médio, criar um projeto de uma hora para outra e esse processo entrar ali sem dialogar com a Base Nacional Curricular Comum, que tem uma oportunidade, que tem muitas oportunidades para a pastoral poder contribuir com o desenvolvimento humano e com o processo crítico de investigação, né? Então, a capacidade e a visão pedagógica é importante, a capacidade de articular as dimensões pastorais e pedagógicas, a capacidade de poder articular aí o diálogo ecumênico, interreligioso, intercultural. Essa, gente, é uma capacidade que precisa ser desenvolvida na caminhada, né? Ela é importante porque uma pessoa no setor de pastoral que é fechada, uma pessoa no setor de pastoral que não colabora para o diálogo numa casa comum, ela não está apresentando aí os elementos principais do evangelho, os elementos hoje que o Papa Francisco traz para a gente, da amizade social, da fraternidade. Então, é importante esses espaços dialogais, que apareceu muito aqui no perfil que a gente levantou, né? Então, para garantir que o setor funcione como parte da escola, da universidade, não como a ilha, que tem função de representar a religiosidade da escola, é preciso a gente garantir interlocuções aí setoriais. E a gente falou aqui, vocês apresentaram essas interlocuções, né, que são várias,
com os setores da escola, e aí cada escola aqui tem hoje um jeito, né, de organizar e de fazer. Então, tem, por exemplo, falando das escolas, né, tem escolas que dividem por segmentos, educação infantil, educação anos iniciais, finais e médio, tem outras que dividem esses espaços aí dentro da própria, dos anos iniciais, primeira e segunda, terceira a quinta, na universidade também já vai ser diversas formas aí de dividir e de criar os setores, então, garantir essas interlocuções. A pastoral tem essa incumbência e essa missão de manter a comunidade conectada, de manter a comunidade atenta, né? Atenta para a missão, para aquilo que a gente está ali para fazer, e do cuidado com os outros, e do cuidado com as pessoas que estão nesse processo. Garantir essa interlocução vai ser importante. E aí eu trago aqui um pouco da experiência da escola, que é onde eu tenho uma maior parte que eu tenho a minha experiência, na verdade, né? Eu não tenho uma vivência da pastoral universitária, só dialogo aí com vários amigos, né, que estão também atuando, mas é construir um itinerário, gente, de evangelização, falando aí da interlocução com o pedagógico, construir um itinerário de evangelização atrelado a todos os segmentos, com responsabilidades específicas, né, do setor de pastoral, e aí essas responsabilidades, gente, pode ser desde a criação de programas de formação, mas também com participação na construção dos processos, de ajudar a pensar junto, de ajudar a trazer formações e elementos para pensar. Nem tudo precisa ter a pessoa que é do setor. Garantir a participação, a voz desse setor pastoral na construção desses processos, por meio de reuniões periódicas. Esse processo aí de demarcar o calendário, né? O Gregory falava aí que a gente está finalizando o ano, às vezes a pastoral está chegando no mês de novembro, ela não pensou quais são o setor, né? Não pensou as atividades que tem para o próximo ano. E aí não vai adiantar eu querer chegar com isso em fevereiro, em março, para um calendário que já foi fechado com os pais, já foi entregue para as famílias. Então, o planejamento é fundamental para garantir essa articulação com o pedagógico. A ação precisa ser pensada, até para garantir isso que a gente vai falar aqui agora, que é o financeiro, né? A gente tem muitas experiências aí de criar um caixa 2, né, para pastoral, desenvolvendo aí praticamente uma lógica de um setor que é anexo, né? Para que não faz sentido, gente, um setor de pastoral dentro da finalidade de uma instituição ter que fazer um caixa 2 para fazer um evento. Por que isso? A pastoral precisa estar inserida no processo. E da mesma forma que tudo do currículo precisa fazer sentido, o financeiro também nos diz quando eu não insiro dentro desse processo. Então, garantir orçamento para as ações também de pastoralidade, para o setor de pastoral, dentro de uma lógica de processos, e não de eventos. Para a gente ter que ir lá falar assim, bater na porta do financeiro, olha, estou precisando de tal coisa para fazer. Não, vamos pensar o que é necessário fazer, vamos pensar o uso dos recursos financeiros, o cuidado que a gente precisa ter. Isso é o cuidado evangélico com os bens. E aí agora eu entro com vocês aqui agora, antes da gente ir para a parte mais prática, agora também nós vamos dividir em grupos, eu quero compartilhar com vocês uma proposta aí de ação pensada e rezada, né, de passos que a gente poderia fazer. O Briguente nos ilumina muito nisso, né, na construção pastoral, porque ele vai dizer que a ação pastoral, além da exigência de uma ação que é pensada, ela é rezada. Não há pastoral sem Espírito Santo, né? E quantas vezes a pastoral se envolve e senta para planejar sem rezar, e aqui não estou falando de uma oração só no início, mas de rezar o próprio cotidiano das relações para poder construir, deixar o Espírito falar e perceber os sinais daquela comunidade. Às vezes a atividade ela não é efetiva e eficaz dentro da escola porque a gente não conseguiu perceber os sinais do tempo ali. Então, partir daqui, uma das experiências e uma das possibilidades. Vamos lá. Um primeiro passo, assim, né, que a gente se comprometeu em trazer alguns comos para a gente, um primeiro passo, gente, seria criar um GT, um grupo multidisciplinar, falando de planejamento pastoral. Conversar, e aqui eu não vou tratar de mantenedora, viu? Vou pensar que muito aqui
como se estivesse só em uma única escola, para a gente pensar a realidade do chão que a gente está pisando. A gente pode ampliar isso aqui mais. Para criar o nosso planejamento de evangelização, criar um comitê de planejamento pastoral. Isso pode ser tanto um comitê que já está formado, ou um conselho que já é formado, mas instituir esse espaço aí para planejar, que pode ser como um grupo de trabalho. E aí, para pensar isso, 4 passos. O primeiro disso é pensar esse grupo juntos, né? Que vai rezar, que vai levantar as questões aí para entender. Pensar o que somos, né? Qual que é a história da nossa instituição, né? Quando nós falamos da identidade da escola do carisma, o que a gente expressa? Quais são os nossos valores, né? O que a nossa fundadora, o nosso fundador traz de valor muito forte? Aqui nesse Quem Somos, que é algo muito importante antes da gente dar o passo para o futuro, de projetar, é a gente olhar para os documentos, olhar para a realidade da nossa instituição e seu papel sociocultural no local que atua, né? E depois de pensar o que nós somos, onde que nós queremos chegar, né? Pensando no que somos, onde queremos de fato chegar, quais são as ações pastorais que nós gostaríamos de manter, né? Olhar para essa realidade das ações, dos projetos, dos programas, o que a gente gostaria talvez de criar, talvez a gente não tenha, considerando aí também o desafio de uma formação integral aí, de trazer aquilo que eu coloquei ali, trazendo o Papa Francisco, né? Uma pastoral que seja capaz de integrar os saberes da cabeça, do coração, das mãos. Como deve ser, né? Como que a gente imagina uma criança que está entrando na educação infantil, como que a gente gostaria de ver essa criança na 3ª série? Quais os sonhos, né, que a nossa instituição tem para a formação de sociedade, né? Enfim, né, pensar aqui mesmo nessa perguntinha, qual que é o modelo de pastoral que a gente quer? E aí, olhar para os documentos atuais da igreja é muito importante. E uma escuta ativa, né, dos diversos sujeitos que estão na comunidade. E aí, como nós estamos, diante do que somos e do que queremos ser e onde queremos chegar, como nós estamos, o que nós temos, qual a nossa capacidade, como que é a nossa equipe, o que nós estamos tendo de recurso. E aí, antes de partir para o outro passo, ter também algo ali que para aquele grupo, daquele ano do planejamento, das pessoas que são estratégicas, que inspiração a gente pode ter para esse momento, né? E a inspiração aqui pensando, ou um pensamento do fundador, da fundadora, ou uma passagem bíblica que vai nos inspirar depois desse momento de oração, um momento de iluminação, alguém que vai ajudar a gente a aprofundar e atualizar o carisma, frases que vão nos ajudar. Todos esses pontos, gente, pensando aqui no primeiro, né? A gente pode, primeiro, realizar uma escuta pastoral. Eu acho que partilhar aí histórias, né, que a gente tem, escutar os religiosos, religiosas, os leigos, os educadores, os estudantes, para a gente entender quem nós somos. Aqui a gente pode aplicar muitas ferramentas de pesquisa, grupos de estudo, momentos para poder sonhar junto, criar painel de sonhos. Então, no segundo momento, assim, a gente escutando esses sujeitos, né, que participam da história, né, que são importantes, o movimento mesmo da gente começar a pensar os nossos processos, pensar onde que a gente quer ir. E aí, talvez, a gente fazer um comparativo aí de onde a gente está e de onde a gente quer chegar. E aí, pensando nisso,